a palavra de Deus. Diz assim: perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos, oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. O que está falando aí, meus irmãos? Está falando aí que no momento de perturbação é para nós não pecarmos. E em algumas outras traduções, até depois a gente vai ver, o apóstolo Paulo cita esse salmo aqui, fala também: irai-vos, irai-vos e não pequeis. Diz aqui: perturbai-vos e não pequeis. E aí diz: falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Em algumas traduções fala com travesseiro e sossega. Então vamos analisar. E a ira, irmãos, nós devemos entender que a ira não é algo ruim. A ira é uma inconformidade com injustiça, com coisas erradas, que você não se conforma com isso. Por exemplo, nós temos fé que a palavra de Deus, Jesus morreu na cruz e Ele diz que nos veio trazer vida e vida com abundância. Eu não estou vivendo essa vida abundante e eu creio em Jesus. Eu não vou me conformar com a palavra de Deus não se cumprir na minha vida. Você está compreendendo? Isso é uma ira, um tipo de revolta, de inconformidade, de não aceitar que a palavra não se cumpra. Eu vou orar e eu vou lutar para ela se cumprir. Só que eu tenho que ir atrás dessa justiça sem pecar. Eu tenho que buscar essa justiça de Deus sem pecar. Eu posso estar perturbado devido a uma injustiça, ou, como diz, irado, não aceitando aquela injustiça. Só que eu não posso pecar diante dessa situação. Vamos trazer para o lado até de convívio familiar, irmãos. Vamos levar, por exemplo, o lado do casamento. Você está lá amando o familiar, um filho, um marido, a mulher, um parente. Você está tendo atitudes de amor com ele, mas ele não tem com você, Você ama, você se esforça para se doar, e aí você nota que está sendo injustiçado, porque você se doa e essa pessoa não se doa para você. Quem sabe é egoísta, é orgulhosa, faz até mal para você. E ali muitas pessoas, quando se deparam com essa injustiça, ela peca. Por que ela peca, pastor? Porque ela deixa a mágoa entrar no coração dela, ela deixa o ódio entrar no coração dela, e ela até se ira, mas ela se ira pecando. Ela se ira fazendo coisa errada, porque daí ela acha que batendo de frente com essa pessoa, que brigando, que indo lá contra essa pessoa, batendo boca, ou até quem sabe usando os erros dela para falar para todo mundo e botar todo mundo contra aquela pessoa, e aí ela acha que isso é buscar uma justiça. Na verdade, ela está pecando contra Deus e ela está plantando uma coisa ruim na vida dela. Então aqui está dizendo: ira, mas não peca. Ou seja, busca justiça, mas não através de pecado. No caso, brigando, com maldade. Quantas pessoas aí ela se acha injustiçada e ela vira um bicho contra a pessoa que ela achou que foi injustiçada, e aí ela começa a perseguir aquela pessoa, ela começa a querer o mal daquela pessoa, vingança, ela quer destruir aquela pessoa de alguma forma, assim ou não? Não existe esse tipo de coisa. E é a ira que dentro dela, a ira levada pelo ódio, levada pela raiva, pela mágoa, que faz ela ter essas atitudes. Então ela está irada, mas pecando.
Por outro lado, nós devemos entender que nós fomos chamados para ser cristão, e o cristão não pode agir com a ira pecaminosa. O cristão tem que agir com a ira buscando justiça. Como? A Bíblia nos ensina a combater o mal com o bem. Por exemplo, vamos voltar ao exemplo que eu dei. Estou me deparando com esse familiar que me despreza, é injusto para comigo. Eu estou me deparando com essa situação. O que eu faço? Quais as armas cristãs que eu posso fazer essa pessoa melhorar? É o amor, é o perdão, é a misericórdia, é o diálogo com essa pessoa que eu vou ter no momento oportuno, chamar e explicar para ela e mostrar aquilo que está errado, aquilo que ela está fazendo, que está me fazendo mal. Eu vou ter diálogo, eu vou ter mansidão, que é os frutos do Espírito Santo, é a paciência, é a bondade. Eu vou praticar aquilo que a palavra de Deus ensina, e eu vou buscar justiça. Para muitas pessoas fazer isso que eu estou falando, ela conclui que é ser trouxa, ser bobo. Como é que tu aceita? Fulano te tratou mal, ou teu parente falou assim assado contigo, e tu ainda vai amar, vai fazer bem para ele. Para muitos lá fora que não tem fé, que não confiam em Deus, acho que a pessoa está sendo trouxa, né? Falando mais forte, idiota, boba e não sei mais o que. Só que quem confia em Deus sabe que o que se planta se colhe. Então, se eu estiver plantando amor, se eu estiver plantando paz, conversa, diálogo, eu vou colher um futuro abençoado com essa família, com essa pessoa que eu me relaciono. Agora, se eu agir com a ira levada pelo ódio e pela mágoa, eu só vou trazer mais destruição. Lá em Mateus 7, você já deve ter ouvido falar daquela passagem que Jesus compara Deus com a gente. Ele chega a dizer: se vocês, sendo maus, dão boas coisas para os seus filhos, né? Que ele diz: se um filho pede pão, você não dá uma pedra, né? Se você pede um peixe, você não vai dar uma serpente. Só Jesus, né? Porque hoje em dia tem uns aí que devem até dar mesmo. Só Jesus na causa, né? Mas normalmente o amor do pai e de uma mãe é dar o melhor para os seus filhos, sim ou não? E aí o que Jesus fala? Se vocês são maus, dão boas coisas para os filhos, que dirá o Pai Celestial? No fim disso, desse texto, Jesus diz assim, exatamente isso, lá em Mateus 7: tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe primeiro. Tudo o que vós quereis que as pessoas lhe façam, faça você primeiro. Então, às vezes, no relacionamento familiar, a pessoa quer receber amor, mas ela não quer fazer primeiro. Aí ela não tem o primeiro passo de agir com amor, ela não tem o primeiro passo de ter um diálogo, ela não dá o primeiro passo, e ela quer receber tudo, mas ela não dá o primeiro passo. E aqui a Bíblia está dizendo: você pode se perturbar, se irar, mas não peque. Vai e haja com sabedoria, sem pecar. Amém, irmãos? E aí, como a gente vê aqui também, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Fala aqui, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Olha só o que está falando. Eu estou irado, mas não é para mim sair brigando, gritando. Não é para mim sair querendo fazer justiça com as próprias mãos ou com a gritaria. Diz aí, chega a dizer calai-vos, né? Em outra tradução fala sossega, fica tranquilo, entrega tudo, entre outras palavras, na mão de Deus e fica tranquilo. Agora, o que eu entendo aqui? Porque não diz, claro que a gente tem que falar com Deus, né, irmãos? É importante a gente falar com Deus. Só que muitas pessoas com a história de falar com Deus, ela conclui que Deus vai fazer tudo por ela. Tem muitos que têm esse entendimento. Ela acha, eu falei para Deus, aí eu cruzo os braços, Deus que resolve. E aqui a gente tem a noção, a ideia de a pessoa meditar antes de dormir, porque fala da cama, fala do travesseiro, né? Então o que a gente pensa? A pessoa vai deitar na sua cama e ela vai refletir.
sobre as suas atitudes, sobre a sua vida, o que ela está fazendo, e ela vai sossegar. Você está compreendendo? Então pense nisso. Também, e chega a dizer, de coração, né? Então não é uma coisa, sabe? Porque às vezes tem pessoas que ela até vai meditar, mas ela vê os defeitos só no outro, né? O defeito é só no familiar, é só no colega de trabalho, é só no amigo, e aí ela justifica as atitudes erradas dela por causa do erro do outro. Ou seja, ela não se autoavalia e analisa: para aí, será que eu não podia ter agido diferente com meu marido, com a minha esposa, com o meu filho, e não teria dado aquela briga, não teria dado aquela confusão, ou aquela discórdia, ou aquele problema que foi gerado lá no trabalho? Será que eu não poderia ter agido com menos ira relacionada a ódio, a raiva, e mais amor, mais paz, mais mansidão naquele momento de conversar? E aí às vezes a pessoa ela quer culpar Deus, culpar as pessoas, mas ela não olha para as suas ações. E aqui diz: fala com o coração na sua cama, diz aí, e calai-vos. Ou seja, parar de discutir, de brigar, de querer na base do grito resolver alguma coisa. É entregar nas mãos do Senhor, é eu analisar como é que eu estou agindo no meu casamento, com os meus filhos, no meu trabalho, na minha vida de maneira geral. Como eu estou agindo? Eu tenho que fazer uma reflexão, mas não é uma reflexão apenas, como se diz, superficial, né? Porque diz aqui, ó, de coração, diz assim: falai com o vosso coração. Então o coração é a alma, o coração é aqui de dentro, é a pessoa realmente parar e pensar: como é que eu agi hoje? Porque quando a gente fala de ira motivada por mágoas, ódio e raiva, você sabe que a pessoa tem atitudes descontroladas que às vezes nem percebe. Não acontece isso? A pessoa está magoada com alguém porque aquela pessoa semana passada fez algo para ela. Hoje aquela pessoa colocou um copo sujo na pia. Esse copo aqui, né? Que outra, se ela não tivesse com a mágoa, se ela não tivesse com ódio, ela não gritaria por causa do copo. Você está compreendendo? Mas foi acumulando no seu coração, e as atitudes dela começam a piorar aquela situação. Ou seja, ela não reflete e não monta uma estratégia cristã, né, dirigida por Deus para resolver aquele problema. Aí ela continua agindo com ódio, com mágoa, com ira, e causando mais e mais problema, mais e mais confusão. Então aqui diz: calai-vos. Olha só que forte, né? Essa palavra eu estou falando aqui para os irmãos que estão na igreja e para os que estão assistindo também pelo Facebook. Chega a dizer: calai-vos, ou seja, fica quieto. Você já viu que tem pessoas que ela se ira e ela não fica quieta, e às vezes pior, ela briga com as pessoas, que ela fica irada, ela fala coisas que ela depois se arrepende, e quando não, às vezes começa a amaldiçoar a sua vida e o seu futuro. Que eu nunca vou ser feliz com ninguém, que essa vida é uma droga, que não sei mais o que, e fica lá espraguejando. No momento de ira começa a falar um monte de bobagem, um monte de coisa que só traz maldição. Então a gente tem que pensar e refletir. Lembra que está dizendo: vai para o teu travesseiro, no momento que você for dormir, abre o coração. Deus, me mostra aqui o que eu preciso fazer para mim não pecar. Entenda como a gente está falando. Não é buscar justiça com ódio, vingança, ira, raiva. É buscar sim justiça, mas de acordo com o que Deus ensina, através do amor, através do perdão, através das orações por aquela pessoa que você vai interceder. Não é ser trouxa e dizer: eu vou aceitar todo mundo me pisotear, pastor, na minha família, e vou viver sem amor, sofrendo. Não, eu não aceito. Eu estou irado, mas eu vou ter essa ira cristã, que vai agir com amor, vai agir com diálogo, vai agir com orações para trazer a vitória, para trazer a justiça de Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então está dizendo: irai-vos e não pequeis.
E antes de você pecar, vai para o travesseiro, reflete sobre a tua vida e fala com Deus, que Ele vai te ajudar a ter sossego, a ter paz. Pastor Leonardo, eu estou cansada de perdoar, de fazer tudo e as pessoas me injustiçarem, pastor. Jesus disse: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então Jesus é poderoso para te trazer o alívio, o renovo. As forças, são renovadas quando a gente busca em Deus ajuda em nome de Jesus, amém? Então acredite nisso. Agora veja que junto com isso que a gente leu no versículo 4, fala no versículo 5 assim: oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Então, uma coisa a gente entende, porque está falando de não se irar, não agir para fazer justiça com as próprias mãos, como a gente está falando, e ao mesmo tempo diz sacrifício de justiça e confie em Deus. Ou seja, faça o que é justo, meu irmão, minha irmã. Faça aquilo que agrada a Deus, porque se você agradar a Deus, agindo com amor, com perdão, com paz, com mansidão, com carinho, com respeito, você está agradando a Deus e a tua justiça vem do Senhor. Como eu volto a dizer, o mundo vai falar: você é bobo porque está amando, porque está perdoando, porque está agindo com carinho, porque está agindo com mansidão, porque está aceitando algum erro do outro. Você é trouxa. Biblicamente falando, se você faz confiando em Deus, dele virá a tua justiça. Você planta e você vai colher. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. Agora olha só o que fala mais sobre isso. O apóstolo Paulo fala sobre isso lá em Efésios 4:26. Só vou ler aqui para você. Efésios 4:26. Deixa o pastor tomar uma aguinha. Efésios 4:26. Olha só o que o apóstolo Paulo ele repete sobre isso. Olha para você ver que a coisa não é brincadeira não, viu, irmãos? Às vezes a pessoa diz: é só uma irazinha, não tem problema, é só um jeitinho meu, né? 4:26 diz assim, irai-vos e não pequeis. Aí diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Veja como é semelhante àquele que a gente leu. Quando fala se pôr o sol diante da ira, a gente entende que nem guardar o sábado, né? Na antiga aliança tinha que guardar o sábado. Então na sexta-feira ao pôr do sol já era considerado sábado e se guardava até o sábado ao pôr do sol. Então quando fala ao pôr do sol, terminou o dia. Não deixa a ira no teu coração. Entre outras palavras, não peca, com a ira. Você pode estar com aquele espírito de revolta e querendo justiça, mas não pecando para isso. E muitos pecam com ódio, com vingança, com inveja, com querer fazer o mal. E aí está dizendo: não deixa isso no teu coração. Não deixa passar o dia sem mudar isso, sem tirar isso do teu coração. Vai falar no travesseiro com Deus, Aí a pessoa pensa: pastor, mas o apóstolo Paulo falou isso aí, mas não tem nada, não é tão grave assim. Olha o que ele diz no versículo seguinte, 27. Vou ler de novo no 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aí ele diz assim, não deis lugar ao diabo. Olha que forte. Pensa nisso. Eu vou para a igreja, ou eu vou buscar Deus para dar lugar para o diabo? Eu vou para dar lugar para Deus habitar na minha vida, trazer paz, trazer o amor, trazer bênção, sim ou não? Agora está dizendo aqui que se nós damos lugar à ira, se nós pecamos, irá, todo mundo se ira, irmãos. Não é isso que a gente está falando. Todo mundo tem momentos de ira. Agora, irá e não pecar.
Se eu iro e peco, saio com esse sentimento de pecar, de ódio, de raiva, de mágoa e crise e tal. O que está dizendo? Eu estou dando lugar para o diabo agir na minha vida. Então eu estou agindo com ódio na família, no casamento, com um filho, né, com raiva, atitudes de raiva, atitude de ódio. Eu estou dando lugar para o diabo agir. Então seja tudo na nossa vida, irmãos. Claro que a gente está aqui focando em relacionamento, porque quando a gente fala de ira e de ter paz com as pessoas, a gente lembra de relacionamento com as pessoas. Mas você pode levar em todos os sentidos. Quantas pessoas por um momento de ira jogam um trabalho fora? Quantas pessoas no momento de ira, né, a gente já ouviu falar cada barbaridade aí nos noticiários, que se matam no momento de ira, sim ou não? Quantos aí a gente ouviu falar que mataram mulher, que tocaram fogo em casa, com criança, com tudo, coisas terríveis no momento de ira. Então leva para todos os sentidos. Tem gente, uma vez eu ouvi falar de um caso de uma pessoa que foi botar uma janela lá no segundo andar, e a janela era nova, era cara, e a pessoa teve um excesso de raiva lá, de ira, de ódio, jogou a janela, né, do segundo andar, espatifou toda a janela no chão, jogou fora dinheiro, teve prejuízo, tudo por causa da ira ter tomado o seu coração. Então quanto sai muitas vezes batendo, brigando, jogando oportunidades fora, destruindo sua vida por causa que não se controla no momento de ira. Então você está sendo injustiçado por algum momento, de alguma forma. Não deixe o ódio, a raiva, a mágoa tomar o teu coração. Queira a justiça, mas queira a justiça de Deus. Confia que se você continuar fazendo bem, Deus irá fazer justiça na tua vida, vai te abençoar, vai abrir portas, vai mudar a tua família, vai trazer paz no teu lar. É Ele que vai fazer a justiça se cumprir, em nome de Jesus, amém? E não nós com a raiva ou com a força do braço. Então vamos buscar a justiça de Deus. Se a gente fazer a nossa e querer agir da nossa forma, diz aqui, estamos dando lugar para o diabo. E aqui em Romanos, no capítulo 12, fala um pouquinho sobre a gente confiar na justiça de Deus. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Romanos 12, lá no versículo, vamos pular um pouquinho, versículo 18. Diz assim, ó: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então vamos analisar aqui. A gente está falando de ira, de guerra, e está falando aqui, quando estiver em você, você tem que ter paz com todas as pessoas. Então você tem que ter aquela convicção, meu irmão, minha irmã, de que você fez todo o possível para ter paz. Só que nós entendemos que por mais que a gente perdoe, por mais que a gente converse, por mais que a gente tente fazer o bem para pessoas, mesmo assim tem pessoas que ela não vai querer ter paz com a gente. Isso existe. Mas, como está dizendo aqui, se for possível, ou seja, eu tenho que ter certeza que eu fiz todo o possível para estar em paz com essa pessoa. Eu fiz todo o possível para estar de bem com ela. Então, eu estou no caminho certo. Nós temos que fazer o bem. Ah, pastor, mas fulano quer me fazer mal. Nós temos que fazer o bem, porque nós plantamos e nós vamos colher de Deus. Amém, irmão? Ah, pastor, mas eu planto bem, fulano só planta o mal e quer me prejudicar. Quem planta, colhe. Aquela pessoa vai colher o que ela está plantando. E é o que continua dizendo aqui. Não é nós que vamos, porque buscamos paz, buscamos fazer o bem, nós vamos querer nos vingar ou querer pagar o mal com o mal por causa disso. Não. O que a gente tem que fazer? Olha o que diz no 19: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança,
eu recompensarei, diz o Senhor. Então, ou seja, eu tenho que confiar que Deus é que fará justiça. Diz aqui, eu recompensarei. Temos dois lados aqui, né, irmãos? Ao mesmo tempo que a gente pensa, fulano me fez mal, né, ou me prejudica de alguma forma, bom, Deus vai recompensá-lo, é Deus que vai fazer justiça. Da mesma forma que eu creio que Deus fará justiça naquela pessoa que me fez mal, eu não posso esquecer que se eu plantar o mal, eu também vou colher o mal. Então, ao mesmo tempo que Deus recompensa aquele que faz mal, que nos prejudicou, que tenta nos prejudicar, a gente tem que entender que se a gente plantar o mal, também Deus nos recompensará, porque Deus não faz acepção de pessoas, né? Então, às vezes o que acontece, e a gente está falando aqui no meio cristão, pessoas que estão na igreja, conhecem Jesus, só que ela age com ira, ela age querendo fazer justiça com as próprias mãos, se vingar. Eu já atendi casos, né, irmãos, de pessoas, às vezes até cônjuges, que brigam e aí usam os filhos um para se vingar do outro, né, colocando um filho um contra o outro. E às vezes o que está no coração daquele casal, daquele homem, daquela mulher, é raiva, é vingança. E às vezes pega um inocente para usar para agredir. Não importa como, ele vai pagar, porque eu fui injustiçada, ou porque eu fui injustiçado. Fulano vai pagar, e às vezes usa de coisas terríveis para querer agredir e atingir o outro. E aqui está dizendo, não é nós que vamos nos vingar, é Deus que julga todas as coisas. Ele disse, eu recompensarei. Então não é eu que vou julgar e condenar aquela pessoa, eu vou entregar na mão de Deus, e eu, se eu quero a bênção, eu vou seguir plantando e agradando a Deus, plantando o amor, plantando a paz, o perdão. Eu vou plantar o bem e Deus irá me recompensar. Lembra que diz lá em Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, não erreis, de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar vai colher. Se plantar o amor, vai colher o amor. Se plantar ódio, vai colher ódio. Se plantar fé, vai colher vitória. Se plantar dúvida, incerteza, vai colher só confusão, não vai colher nada de bom. Então temos que vigiar e entender que o mesmo Deus que vai trazer o julgamento sobre aquela pessoa que nos fez mal, é o Deus que vai julgar também nós, se estamos plantando mal ou bem, né? Nós vamos colher o que plantamos. Como tem muitas pessoas que botam aí, né, aquelas frases, né, você pode escolher o que você planta, mas você não pode escolher o que colhe. Você vai plantar e você vai colher exatamente o que plantou, né? Às vezes a pessoa planta só coisa má e quer colher coisa boa, planta só vingança, só raiva e quer colher coisa amor. Ela planta só atitudes de briga e quer colher paz. Como que vai colher desse jeito, né? Se quer se vingar, quer agir brigando, quer agir se vingando, né? E quando, como a gente falou, e quando não pega e usa desses sentimentos às vezes para pegar pessoas e contaminar também, e querer jogar todo mundo contra aquela pessoa que ela quer se vingar. E aí muitas das vezes entra um monte de gente pegando esse espírito ruim para tentar se vingar, porque ela está com raiva de alguém e ela quer prejudicar alguém e usa esses sentimentos. Então tome cuidado, é o Senhor que julga todas as coisas, e quem planta colhe. Amém, irmãos? Pastor, o que eu tenho que plantar? Olha aqui, o nosso chamado não é fácil, meus irmãos. Para ser cristão não é fácil. Tem que ser realmente uma pessoa que crê e que realmente acredita e realmente luta. Qual é a atitude de um cristão diante dessas situações? Olha o que continua dizendo aqui. Portanto, é Deus que recompensa. Portanto, eu e você, nós, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça.
Olha só, está dizendo aqui que se o inimigo tiver fome ou sede, eu como cristão não tenho que julgar ele, fazendo ele morrer de fome ou de sede. Eu vou dar água e vou dar comida para ele. E diz aí que fazendo isso eu vou amontoar brasas de fogo, que representam unção, poder de Deus sobre a nossa vida. Amém, irmãos? Agora pense, claro que hoje não tem tanto assim isso, né? De necessidades numa viagem. Hoje é diferente o que acontece, mas naquela época, imagina, a pessoa viajava de a pé, ela precisaria parar em algum lugar para tomar água. As viagens não eram de 15 minutos como hoje a gente vê, ou meia hora, que nem se vai a Porto Alegre ou se vai em outro lugar, é meia hora de cidade. Naquela época você ia para algum lugar e era um dia viajando. Você está compreendendo? Então, se aquele inimigo, aquele que um dia te desejou mal, passasse por você sedento, passando fome na viagem, está dizendo aqui: dá de comer e dá de beber ao teu inimigo, porque se você fizer isso, você vai trazer unção de Deus para a tua vida. Então pense dessa forma, né? Aqui fala inimigo, agora leva isso para a tua família. Se aqui diz que o inimigo você tem que dar água e tem que dar comida, que dirá o esposo, a esposa, o filho, o parente, aquele que está próximo a você, né? Então às vezes a pessoa, ela não compreende o que é ser um cristão, e é um desafio isso. É aquela pessoa que quer te prejudicar, e mesmo assim você vai fazer o bem para ela. Em outras palavras, é isso que está dizendo. Aquela pessoa quis te fazer mal, quis te atingir, falou palavras para, quem sabe, te colocar para baixo. Quando você fala com ela, você faz ao contrário, você levanta ela, você faz bem e não mal. Amém, irmãos? Quem fizer isso, como está dizendo aqui, vai trazer unção sobre a sua cabeça. E qual é o nosso objetivo como cristão? No versículo seguinte, para a gente encerrar, diz ali que é para a gente dar para o inimigo que comer o que beber. E no versículo 21 diz assim: não, esse aqui é um versículo forte e chave, né, para a nossa vida. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Você não pode se deixar vencer pelo mal. Pastor, mas eu vou ser mal agora porque me fizeram mal. Você está sendo vencido pelo mal. Você não foi chamado para fazer o mal, você foi chamado para fazer o bem. Você foi chamado para agir com amor. Pastor, mas lá em casa é um ódio, é uma mágoa, é um egoísmo, é uma coisa ruim. Você vai vencer o ruim, o mal com o bem. Se você agir com amor, você vai vencer o ódio. Se você agir com diálogo, com mansidão, com paz, você vai vencer a crise lá. Agora, se você pagar o mal com o mal, mas brigou, gritou, eu vou gritar também, mas me xingou, eu vou xingar mais ainda. Ou seja, estou combatendo o mal com o mal. Na verdade, eu fui vencido pelo mal. O mal está me dominando. E lembra do início? Eu posso até mirar e não aceitar o mal na minha casa, mas como que eu estou lutando para fazer o bem? Como que eu estou lutando para trazer justiça? Fazendo o mal? Ah, mas eu não aceito. E aí eu ajo com raiva, com ódio, com gritaria. Não, não é dessa forma que eu vou vencer o mal. Eu vou vencer o mal fazendo bem, perdoando, amando, agindo com misericórdia, com diálogo, fazendo o bem. É dessa forma que a gente vence o mal. Amém? Então leva isso para todas as áreas da tua vida, meu irmão, minha irmã. É casamento, é filhos, é familiares, é um colega de trabalho. Pastor, meu colega está lá me apunhalando pelas costas. Faça bem para ele, ore por ele, abençoe a vida dele. E quando você tiver a oportunidade de fazer o mal para ele ou
quando aparecer a oportunidade, não faça o bem, porque assim você estará vencendo o mal. E nós fomos chamados para vencer o mal e não ser vencido por ele. Talvez você já se deparou com pessoas que dizem, né, e justificam as suas atitudes más, dizendo: mas me fizeram mal também. Não tem gente que fala isso? Mas me fizeram mal também, então eu vou fazer mal. Mas me trataram mal, então eu vou também tratar mal. Ou seja, ela foi vencida pelo mal. Você foi chamado para agir com amor, sabe? Ter ira, mas uma ira cristã. Eu quero a paz na minha casa, eu quero ter amor, eu quero ter vida e vida com abundância, mas eu vou lutar para alcançar isso de acordo com a palavra, praticando o amor, praticando o perdão, praticando a fé, a oração, e é dessa forma que eu vou conquistar. Não vai ser gritando, com raiva, com vingança, com outro tipo de sentimento mal, hostil, que vai trazer a resposta de Deus. Pelo contrário, vai trazer mais mal ainda para as nossas vidas. A Bíblia fala também lá em Provérbios que a resposta branda, calma, desvia o furor, desvia a ira. Então eu venço a ira, eu venço o furor, eu venço o ódio com amor, com a paz, com a bondade, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então nós fomos chamados para ser de Deus e vencer o mal com o bem. Então pratique isso e tenha certeza no teu coração. Confie em Deus, porque é Ele que vai te recompensar. Pastor, mas eu fiz o bem e eu não recebi o bem do fulano, do ciclano, do beltrano. Deles pode ser que não venha o bem, mas vai vir de Deus. Você está plantando e você vai colher o melhor de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar nesse momento. Guarde essa palavra no teu coração. Vale a pena lutar fazendo bem. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal como? Com o bem. É um desafio, né? Sozinho impossível conseguirmos, mas com a ajuda de Deus tudo é possível. O Espírito Santo traz o dom do amor, o dom da mansidão, o dom do domínio próprio, da paciência, o dom da bondade, da misericórdia. Tudo isso o Espírito Santo traz ao nosso coração. Então se a gente buscar, lembra do travesseiro? Refletir e entregar tudo na mão dele, ele vai nos ajudar a praticar o bem e vencer o mal, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar nesse momento. Feche os teus olhos, eleve o teu pensamento a ele. Pai, o Senhor nos mostrou aqui na tua palavra que nós podemos nos irar, mas nós não podemos pecar, não podemos agir fazendo justiça com as próprias mãos, agindo com raiva, com ódio, com, meu Deus, inveja, com espírito de vingança. Não, isso não é nós que vamos fazer. Nós entregamos tudo nas mãos do Senhor, e o Senhor que julga todas as coisas. O nosso papel é até nos irar, mas nos irar de maneira cristã, é não aceitar viver uma vida de humilhação, uma vida de sofrimento, uma vida de brigas, de discórdias, de sofrimento. Não, mas sim, meu Deus, nós nos irarmos crendo na tua palavra, ou usando o poder da oração, usando o poder do amor, da bondade, do diálogo, meu Deus, da misericórdia, do perdão. É essas as armas que vai trazer justiça na nossa vida, na nossa família, nos nossos caminhos. E é isso que nós